Olá pessoal, como eu prometido no final do vídeo número 1, voltamos agora com o vídeo número 2 e agora nós vamos falar um pouquinho de vistoria prévia. Todo seguro de veículo exige-se uma vistoria prévia. E dentro da vistoria prévia nós também temos algumas regrinhas que é muito importante você que vai prospectar cliente para o seguro de auto ou vai recepcionar um interessado em fazer o seguro de auto, que entenda bem as regras da vistoria prévia. A vistoria prévia, geralmente é feita no primeiro seguro, quando o cliente vai fazer um seguro de um carro seminovo, então ele resolveu fazer o seguro, ele vai ter que submeter o seu veículo na vistoria prévia. Se ele for renovar a apólice, né, depois de um ano de apólice, que a vigência do seguro de auto é um ano, depois de um ano ele vai renovar essa apólice, então ele está fora da vistoria. Não houve nenhum sinistro, não aconteceu nada, não houve nenhuma batida, nenhuma colisão, né? Então ele está totalmente regular, né? Vamos dizer assim no popular, ele está belezinha com a seguradora, então ele não vai fazer mais a vistoria. Então a vistoria é uma burocracia feita apenas no primeiro contrato de seguro. A renovação não tem vistoria prévia. A não ser que haja uma inadimplência, a pessoa para o segurado, né? Termina a vigência da apólice, ele não pagou, ele demora 30 dias. Cada seguradora tem sua regra. A maioria, depois de 30 dias, se o cliente não renovar a apólice, aí sim ele perde não só o bônus que nós vamos ver mais na frente, como também ele vai ter que submeter esse veículo numa vistoria prévia, ok? Outro caso que não tem vistoria prévia é carro 0 km, quando ele vai tirar o seu carro da concessionária, que é assunto para mais tarde. E para que é feita essa vistoria prévia? Eu até fiz uma colinha aqui e vou passar para que você entenda o porquê da vistoria prova e passe, né? A vistoria prova não, vistoria prévia, para você passar para o cliente. Primeiro, ele vai identificar o carro. Obviamente que você vai fazer o seguro de um carro, a seguradora tem que identificar esse carro. Então, o primeiro passo é identificar o veículo. Segundo, verificar o estado de conservação desse veículo. Se o carro está amassado, se ele está com pontos de ferrugem, se ele tem algum componente que não seja original, se o carro é rebaixado, que dificilmente o carro rebaixado vai ser assegurado. Então ele vai ver como está a suspensão do veículo, ele vai ver, enfim, ele vai ver a estrutura do veículo como um todo, ele vai ver a numeração de chassi, se não é chassi remarcado, né, se o carro é regulamentado, se a documentação está tudo em perfeita ordem. Ele vai, eventuais a vistoria, ele vai fazer o levantamento. Por quê? Porque se tiver alguma avaria no veículo, essa avaria vai ser anotada na vistoria, como se estivesse alugando um imóvel, fazendo uma vistoria no imóvel. Caso haja uma perda total não, que aí ele vai receber o valor integral, depois a gente explica mais na frente. Mas se houver uma batida de carro, então, vamos supor, ele tem uma avaria do lado esquerdo, há uma batida do lado direito, a avaria do lado esquerdo não vai ter proteção, porque ela vai constar nessa vistoria prévia. Vai ver a pintura de que jeito ela está, a carroceria, e dentro do seguro é bom a gente já ir guardando, né? Nós chamamos toda a carroceria do carro como casco. Então, como falar casco, é tudo menos o motor, ok? Identificar, inclusive, o tipo de carga e o número de passageiros que esse veículo leva. Em resumo, vistoria do veículo é tirar uma foto do veículo, eles tiram foto da placa, das avarias, ou seja, tudo é levantado na vistoria prévia. Somente depois da vistoria prévia, na contratação do primeiro seguro, é que a seguradora irá autorizar ou não. Ela tem 15 dias para fazer as análises, né, dessa vistoria e ela poderá declinar essa contratação do seguro, ou seja, ela pode não assumir esse seguro, ela não é obrigada a assumir o seguro. Logicamente que ela vai querer assumir o seguro se tiver tudo regulamentado e a vistoria ela for feita de uma maneira correta. Bem, e aí começa-se a dúvida, né, de quem vai fazer um curso do seguro automotivo. Como que é definido o seguro de um veículo? Eu levo meu carro até uma corretora, chego lá e falo, ó, aqui é meu carro, ele tem um valor de mercado de 80 mil reais, eu quero fazer um seguro de 80 mil. É assim que funciona? Não. Não é assim que é definido o valor do veículo e a gente vai ver, né, no decorrer do curso. Mas
E quanto eu vou pagar desse veículo? Como que é feito o cálculo? Como que é analisado o carro? É o estado do carro? É a idade do carro? Como que é feito? Então vamos lá. Primeiro, nós começamos com tipo e modelo do veículo. Obviamente que, dependendo do tipo e do modelo, os valores do seguro se alteram. Logicamente, tem carro de 60, 70, 80, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões de reais. Vai depender muito do valor do veículo. Então, o tipo e o modelo do veículo também entra, também não, né? É o primeiro item de observação, de cálculo para definir o valor do prêmio, quanto o cliente vai pagar do valor de seguro. Uma coisa que nós devemos entender, quanto que custa o valor do seguro e quanto que é o valor segurado, que nós vamos destrinchar isso durante todo o treinamento. Então definimos o tipo, modelo, o valor do veículo, depois nós vamos ver que tem o determinado e o referenciado, a idade do veículo. Por que eles olham a idade? Tem muitas seguradoras que ela limita o número não, a idade do veículo. Por exemplo, tem seguradora que não aceita fazer seguro em veículo com mais de 10 anos de fabricação. Por quê? Porque ele já começa a encontrar dificuldades de comprar peça no caso de uma colisão, por exemplo, um capotamento. Então a dificuldade de se encontrar peça no mercado começa a dificultar o reparo, o pagamento do reparo. Então, neste caso, algumas seguradoras elas não gostam de assumir esse risco, né, de carros com mais idade. Mas, logicamente, você como um corretor, como um especialista no seguro de auto, vai encontrar alguma seguradora que, porventura, aceita carros acima de 10 anos de uso. Eu, por exemplo, tenho seguro há muito mais de 10 anos, já tive carro com mais de 10 anos de fabricação, eu não tive problema nenhum, porque eu continuei renovando a minha pólice e não tive problema com relação a isso. Mas quem compra um carro, não seminovo, mas um carro velho, vamos dizer, um carro de 20 anos, 25 anos, realmente ele vai ter algum problema com as principais seguradoras para fazer o seguro. É muito importante que você, que está entrando no mercado para vender o seguro de automóvel, faça uma pesquisa antes na seguradora que você vai prestar o seu serviço. Então, os carros importados também entram no item de avaliação, porque é a mesma coisa, são peças mais difíceis, peças mais caras, geralmente são carros mais caros, são carros que não é toda oficina que se especializa, né, na mecânica dele, na elétrica dele. Hoje já está mais tranquilo com relação a isso, mas não são todas as oficinas especializadas em carro importado. Então, geralmente, ele tem um risco, né, maior com relação à reposição de peça, e principalmente nos seus valores, né? Então ele tem o valor de seguro um pouco mais caro, é levado em consideração. O comportamento da carteira da seguradora. Aqui é muito importante, que você vai ouvir falar muito no segmento de seguro de auto, que é onde o pessoal faz várias cotações através de uma única cotação, que eles jogam dentro de um software que nós chamamos de multicálculo. E ali, o multicálculo vai gerar várias cotações, vai pegar, vamos supor, as 5 principais seguradoras. E aí você, como um profissional de venda de seguro, vai receber cotação de 5 veículos. E você vai ver que a disparidade de valores de uma seguradora para outra é muito grande. Por que isso acontece? Porque é um comportamento da carteira. Por exemplo, eu tenho um MOB e o meu seguro está numa determinada seguradora. Naquela seguradora, o índice de sinistro, né, de acidentes, ele é bem menor do que na outra seguradora. Então, na seguradora que eu estou hoje, se o índice do MOB ele é pequeno, então não é agravado o risco, eu vou pagar um pouco mais barato do meu seguro. O mesmo carro, o mesmo veículo, o mesmo CEP, ou seja, tudo igualzinho, numa outra seguradora, ele poderá ser quase o dobro do preço. Por quê? Porque naquela seguradora, a carteira desse modelo e tipo do meu veículo é de índice alto, de roubo, de quebra, de batidas, ou seja, vai depender muito da característica do perfil da carteira das duas seguradoras. Por isso que é importante fazer o multicálculo para descobrir aonde que nós estamos com uma carteira controlada para, né, favorecer o nosso cliente, que é o proponente ao seguro. O sistema de segurança do veículo também é olhado, principalmente carro de valores muito altos.
Algumas seguradoras vão exigir, inclusive, o rastreador ou bloqueador. Aquele alarme que a gente tem na chave, né? Aquele alarme simples, isso aí não vai alterar preço de seguro. A seguradora não leva isso em consideração porque não é um sistema muito seguro. Ele vai levar em consideração um rastreador, um GPS, para localizar esse veículo. Então, algumas seguradoras, inclusive, irão exigir para algum tipo de modelo de carro um rastreador. Então, ela leva isso em consideração. Se o carro já tem, logicamente, ele não vai precisar colocar o rastreador e isso daí vai baratear também o veículo, ok? Então, é assim que funciona os primeiros itens para a formação de preço de um veículo. Não vou me aprofundar muito no vídeo número 2, mas eu vou voltar com esse assunto, que nós vamos entrar agora no detalhamento, no questionário que é feito em todo seguro de veículo, onde eu chamarei a sua atenção em alguns detalhes muito importantes. Então, eu te encontro no vídeo número 3. Até lá!